Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Se você tem assento, você pode se assentar. Que alegria estar com vocês nesta tarde, podermos cultuar juntos, louvarmos a Deus pela vida de mais um Campi Brasil, poder servir a vocês uma palavra da parte do Senhor, que Deus possa falar com você, em nome de Jesus, nessa tarde. Obrigado a todos que estão saindo, vocês estão virando as costas para Deus e a sua palavra. Parabéns pela falta de educação de vocês. Eu tenho certeza que não é isso que o pastor de vocês ensinou a vocês. Quem está comigo aí, diga amém. Meu louvor a Deus pela vida do pastor e doutor Elias Cardoso, assim como também a sua esposa, a missionária Lígia Cardoso, ao pastor André Bueno, meu irmão do coração, que certamente está envolvido na logística do Campi, assim como a sua esposa, a irmã Midian, minha gratidão, pastor Flávio, que está na supervisão do culto desta tarde, minha gratidão, poder louvar a Deus também pela vida de toda a diretoria da igreja de Perus, que é uma igreja que eu muito considero e respeito, e poder desejar que Deus seja sempre com vocês, abençoando vocês em toda a trajetória da vida de vocês. Amém? Deu um silêncio, o que foi que aconteceu? Vocês ficaram quietos do nada? Era para ficar bravo quem saiu, vocês que ficaram, era para ter ficado feliz. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Tema de vocês, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Assentado como estamos, eu gostaria de ler com vocês nesse tema, Daniel capítulo 1, verso 8. Deixa eu só dar um aviso a vocês, lá fora, final do culto agora da tarde, não da noite, apenas agora de tarde, você tem 3 livros lá que vão estar à sua disposição. Eu estou na companhia de um amigo muito querido, que é o pastor Carlos Emael, que inclusive também já pregou a vocês no Campi Brasil. Ele está lançando o seu novo livro, que é Pregação Cristocêntrica. Quantos aqui, jovens, moços e moças, que já pregam e que têm o desejo de pregar? Faz assim. Coisa boa. Que Deus te abençoe em todo o cumprimento da boa tarefa da pregação que o Senhor lhe confiou. Esse livro vai te abençoar muito, Pregação Cristocêntrica. Talvez um dos grandes problemas do nosso tempo é que em muitos lugares tem se pregado pouco do que Jesus pregou muito. E tem se falado quase nada daquilo que Jesus muito falou. Tem se invertido. Tem se pregado pouco do que Jesus pregou muito e tem se pregado muito em quantidade daquilo que pouco Jesus falou. Então, reorganizar a lógica daquilo que a gente prega mediante aquilo que são os fundamentos do Evangelho é uma das necessidades desse tempo. Como realinhar a nossa pregação àquilo que Cristo pregou, pregação cristocêntrica. E a todos que amam entender e estudar a Bíblia, a você que prega, ensina, a você que tem a bênção de ser alguém que compartilha a palavra de Deus com outras pessoas, eu tenho também 2 livros que vão te auxiliar bastante. Enciclopédia da vida dos personagens bíblicos e o Manual Bíblico Expositivo das Parábolas de Jesus. A enciclopédia é um material que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Não é daqueles livros, daquele que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Então, sabe aquele momento que você tem que, às vezes, preparar uma palavra sobre Paulo, sobre Davi, sobre Moisés, uma dúvida que você tem, por exemplo, sobre Caim, sobre Adão. Você está, por exemplo, estudando sobre Paulo. Você vê que na letra P, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Às vezes polêmicas da Bíblia. A primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nód. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel, quem foi a esposa de Caim? Como assim a Bíblia diz que ele foi morar em outra cidade se tudo começou no Éden? Então, como que a gente explica essas questões? Principalmente a você que é um estudante da Bíblia, alguém que tem o desejo, a curiosidade de sempre entender a Bíblia, estudar, para que possa também compartilhar com outras pessoas. Essa enciclopédia é indispensável para você. Personagens do Antigo e Novo Testamento, personagens masculinos e femininos, não é só a vida do personagem sendo contada,
mas são as lições sendo extraídas, os pontos polêmicos sendo explicados. É um material que vai te servir muito para o seu tempo de leitura da Bíblia. E do mesmo modo também um manual bíblico expositivo das parábolas de Jesus. Esse daqui eu levei agora quase 4 anos escrevendo ele. 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas, 42 parábolas ao todo. A grande maioria delas estão dentro de um universo cultural muito diferente do nosso. Deixa eu te dar um exemplo. Por muito tempo eu pensei e preguei que as 10 virgens em Mateus 25 representavam ali a igreja. A pergunta é: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Histórias como Filho Pródigo, Dracma Perdida, Parábola do Semeador, Bom Samaritano, todas as 42 parábolas que Jesus contou, explicadas dentro de um contexto cultural, interpretativo e exegético. É um material que também vai te servir muito. Se você desejar, após o culto da tarde vai estar à sua disposição lá embaixo, pregação cristocêntrica está no valor de R$30, a enciclopédia e o manual das parábolas, 1,50, os dois, 80. Se você levar a coleção completa dos 3 livros, em vez de 110, fica 100. Você pode adquirir no cartão, parcelar sem juros, ou também no débito ou Pix. Vai te servir e abençoar muito a sua leitura e conhecimento da palavra de Deus. Você me ouviu? Diga amém. Daniel capítulo 1, vamos iniciar no verso 1, para a gente compreender todo o contexto dessa leitura, e concluir então no verso 8, que é o tema de vocês. Daniel capítulo 1, verso 1, está escrito assim: no 3º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa dos caldeus, a terra dos seus deuses, e pôs os utensílios da casa do tesouro na casa dos tesouros dos seus deuses. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens e que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados em conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim daquele período pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, que eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. E se você leu comigo, diga amém. Se você pode dar um sorriso para alguém que está perto de você, pergunte para essa pessoa: você já decidiu não se contaminar? Eu gostaria de falar um pouco com vocês esta tarde. Eu sei que vocês estão desde ontem em congresso, vão até amanhã, e eu não vou cansar vocês, vou ser rápido, mas eu gostaria de contar com a sua atenção, para que eu pudesse compartilhar uma palavra de Deus com você. Posso contar? Amém? Olhe para cá, contexto aqui você conhece muito bem, são os primeiros anos de exílio. O tempo aqui, dentro da cronologia dos anos, é aproximadamente o ano 600 antes de Cristo, aproximadamente. Você tem ali, nesse período, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia,
que foi até Jerusalém, sitiou Jerusalém, tomou a cidade, destruiu o templo, e o primeiro grupo que ele levou para a Babilônia eram aqueles que eram considerados os das classes nobres reais, aqueles que eram mais preparados humanamente falando, para que pudesse ser a linha de frente daqueles que seriam levados para a Babilônia. É muito curioso que quando eles estão ali, a Bíblia diz que o rei vai dar uma ordem para que o seu grupo que trabalhava com ele, a liderança dele juntamente naquele território da Babilônia, selecionasse entre os judeus que haviam sido levados exilados, aqueles que fossem considerados os melhores, os mais inteligentes, os mais intelectuais, os que tivessem melhor aparência, melhor preparo físico, aqueles que, humanamente falando, fossem os melhores a serem escolhidos, para que esses pudessem, recrutados pelo rei, entrar em um processo de análise, de seleção, para que pudessem servir ao rei. Essa questão aqui dessa porção do rei, esse manjar do rei, nós estamos falando aqui em um contexto não judaico, mas em um contexto caldeu da Babilônia. Todas essas alimentações, elas eram de fato oferecidas aos deuses da Babilônia. Então, eram alimentações consagradas aos deuses pagãos. Quando a Bíblia diz que o Daniel, o Ananias, o Misael e Azarias, que nós conhecemos como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, decidiram não se contaminar, o que a Bíblia está dizendo para a gente é o seguinte: eles decidiram não participar daquele culto por meio daquelas alimentações àqueles deuses. Então, aquelas alimentações que eram consagradas àqueles deuses, eles pararam e eles disseram: não, nós podemos estar longe de Jerusalém, mas o nosso Deus está aqui com a gente. Nós podemos estar distante da nossa pátria, mas os nossos valores são inegociáveis. Nós não vamos banalizar a nossa fé, nós não vamos relativizar os nossos princípios, as nossas prioridades. Nós vamos manter-se firmes a Deus, mesmo estando distantes de tudo aquilo que envolvia o contexto da fé que eles tinham, que era Jerusalém, o templo, o contexto sacerdotal, tudo que fazia respeito a Israel. Então, essa decisão por não se contaminar tem a ver com isso. Eles pediram então que o líder que cuidava daquela organização trocasse a alimentação deles. Em vez de eles se alimentarem com aquilo que era, digamos que o protocolo das alimentações consagradas aos deuses, o manjar do rei, eles optaram por uma alimentação que fosse diferente, para que eles pudessem então estarem honrando com exclusividade ao Senhor naquele momento. Há algumas lições em Daniel e também em Sadraque, Mesaque e Abednego que a gente precisa trazer para a gente. Deixa eu compartilhar algumas delas com vocês. Em primeiro lugar, o tempo que eles viveram foi um tempo de ausência de referenciais. Deixa eu repetir isso aqui para você. O tempo em que eles viveram foi um tempo de ausência de referenciais. O último grande movimento espiritual que eles haviam vivenciado em Israel tinha sido a reforma de Josias. Algo em torno de mais de 30 anos havia de distância entre a reforma de Josias e entre esse período do início do exílio, quando eles foram levados para a Babilônia. Então, eles aqui são muito novos, eles não haviam presenciado o tempo de Josias, o tempo da reforma. Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham participado de nenhum grande avivamento espiritual. Quando você pega os reis que foram os reis anteriores ao período de exílio, você não tem nenhum rei que era exemplar. Todos aqueles reis eram reis desviados. Eram reis que não temiam a Deus, que não honravam o Senhor, mas que praticavam idolatria, desviavam o coração do povo em relação ao Deus que nós servimos, que é o Deus também de Israel, o único Deus e o Deus verdadeiro. Eram deuses que o que eles haviam influenciado o povo não era a fidelidade, mas era a idolatria. Não era a santificação ao Senhor, mas era a banalização da exclusividade a Deus no seu coração.
O que eu estou dizendo a vocês é que, humanamente falando, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham referências humanas e visíveis na geração deles para olharem e dizerem: nós temos em quem nos espelhar, nós temos um modelo a seguir, nós vamos reproduzir a vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus que nós estamos convivendo na geração deles. Não havia isso. Só que em um tempo em que não haviam referenciais, esses 4 entenderam que eles poderiam ser um referencial de Deus para o seu tempo e para a sua geração. Deixa eu crer aqui numa palavra de Deus sobre a sua vida. Não é o fato talvez de você conhecer muita gente que vive uma vida que se comporta de um modo que desagrada a Deus, que significa que você tem que tomar isso como exemplo. Na verdade, Deus nos chamou não para sermos influenciados, mas para influenciarmos. Há um contexto muito interessante sobre igreja que diz o seguinte: existe o modelo termômetro de igreja e existe o modelo termostato de igreja. Modelo termômetro e modelo termostato são 2 mecanismos que funcionam de modo diferente. Já teve febre alguma vez? Com certeza sim. Se a temperatura do seu corpo estava em 38 e você pegou um termômetro, o termômetro talvez estava em 32, você colocou em contato com o seu corpo, o termômetro foi para 38, porque ela absorve a temperatura. O termostato é diferente, ar-condicionado, geladeira, freezers, funcionam pelo modelo termostato. Você chega, por exemplo, no seu quarto, pode estar lá a temperatura de 35 graus. Se você liga no ar-condicionado que você quer a temperatura de 22, ele vai para 22, porque o termostato ele não absorve a temperatura, mas ele influencia a temperatura que você quer no ambiente. Deus não quer que nós ajamos como termômetros, Deus quer que nós ajamos como termostatos. Não tem a ver com a configuração do lugar onde você vive, onde você estuda, com quem você trabalha, que vai influenciar quem você vai se tornar. Deus vai te usar para influenciar aquele ambiente, para fazer a diferença onde você está. Eu estou crendo em nome de Jesus que essa dinâmica de posicionados vai ajudar você a entender que não tem a ver com absorver a temperatura do lugar, mas entender que você é sal, que você é luz, que você é representante de Deus. Aonde Deus plantou você é para você fazer a diferença, e Deus vai usar você para que através de você muita gente possa conhecer a temperatura ideal que há em Cristo. Você fará a diferença para a vida de alguém. Você entende isso? A proposta de Deus para nós é essa. Não tem a ver com ser influenciado, mas tem a ver com influenciar. É a dinâmica, por exemplo, que você tem na Bíblia sobre a figura do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão, no lugar que era quase que impossível pecar, fracassa no jardim de Deus. Só que o segundo Adão, no lugar que era mais fácil para pecar, o deserto, vence o diabo e triunfa, apesar das adversidades. Porque não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Essa capacidade de, independente da ausência de referenciais, entender que poderia ser um. Sabe o que assusta mais aqui? O tempo aqui é de ausência de referenciais, ok? Só que nesse tempo de ausência de referenciais, a Bíblia nos apresenta 4 que ainda se guardaram. Quantos? 4. Qual o nome deles? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sabe o que é curioso aqui? Tem 4 referenciais nesse tempo ainda de Deus, sim ou não? Sim. E eles estão juntos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O tipo de gente que você anda junto e que você aceita andar junto, revela muito sobre você. A gente sabe que a geração, dentro dessa questão de integridade, não é a das melhores. Só que gente crente você vai encontrar sempre junto com gente crente. Gente temente você vai encontrar sempre junto com gente temente. Posso falar uma coisa para você? O tipo de assunto que é conversado lá no grupinho da escola, quando você chega, tem que mudar. Se quando você chega em um ambiente, aquilo que estava sendo conversado não melhora o nível,
se a sua presença não traz mais influência, mudança de temor, o sentimento de que chegou um crente, vamos respeitar, ele é diferente, é alguém que tem uma vida que é exemplo para a gente. Se a gente perde essa capacidade de influenciar, muito provavelmente há alguma coisa de errado com a nossa capacidade de salgar, porque ser sal é fazer a diferença onde chega. Tem uma coisa que existe chamada espelho social. Você pode repetir comigo? Diga: espelho social. Isaías no capítulo 6, a Bíblia diz que quando ele tem aquela visão com Deus, ele diz o seguinte: ai de mim que vou perecendo, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele estava dizendo? Eu acabei me tornando a soma do tipo de gente que eu convivo. Isso aqui é espelho social. Se você chegasse para as duas filhas de Ló, você lembra da história delas? Elas deitaram com o pai, fizeram sexo com o pai e engravidaram do pai. Se você chegasse para elas, você perguntasse para elas: vocês estão loucas? Vocês são sobrinhas de Abraão. Vocês conhecem gente que andou com Deus. Se você chegasse para o Ló e perguntasse: Ló, da onde que saiu tanta imoralidade, tanta orgia, para as suas filhas se tornarem esse tipo de gente, com esse tipo de comportamento, sendo que elas fazem parte de uma família, que nessa família existe alguém que é o amigo de Deus. Sabe qual seria a resposta de Ló? Infelizmente, elas ficaram tempo demais dentro de Sodoma. Porque você sempre será a soma do tipo de gente que você anda junto. Daniel, você sempre vai ver andando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente crente, você sempre vai ver andando com gente crente. Se você anda com gente que não teme a Deus, daqui a pouco você não está temendo também. Se você anda com gente que fala mal de pastor, daqui a pouco você está falando mal também. Se você anda com gente que tem o hábito de mentir, daqui a pouco você está mentindo também. Se você anda com gente que tem amor pelo pecado, daqui a pouco você está pecando também. Mas se você anda com gente que tem prazer de se consagrar, daqui a pouco você está se consagrando também. Se você anda com gente que ama Jesus, daqui a pouco você está amando mais a Jesus também. A época pode até ter poucos referenciais, só que eles sempre vão estar juntos. Eles sempre vão estar juntos. Deus vai te unir a pessoas que vai se parecer com aquilo que é plano dele para a história da sua vida. Quem está entendendo isso e pode dar glórias a Deus por isso essa tarde? Levante uma de suas mãos aos céus e diga: Senhor, me apresente quem são os seus amigos, porque eu não quero ser amigo de quem não é amigo do Senhor. O tempo aqui não é dos melhores. Tem 3 décadas que não tem um despertamento espiritual. Os reis, as lideranças estavam totalmente corrompidos. Tem gente pura ainda, tem gente santa ainda, tem gente consagrada ainda. E você encontra eles juntos. Diga para alguém perto de você: selecione melhor qual tipo de gente que você vai andar daqui para frente. Outra coisa rica aqui de Daniel, no capítulo 1 e no verso 8. Esses 4 aqui, eles têm uma característica fantástica. Eles possuem uma fé independente de circunstâncias. Uma fé independente de circunstâncias. Essa ideia de fé, no original bíblico, há 2 termos, um no hebraico e outro no grego, para representação de fé na Bíblia. O termo do Antigo Testamento no hebraico é emuná. Você pode repetir comigo? Diga emuná. E o termo do Novo Testamento para fé é pisti. Você pode repetir comigo? Diga pisti. Fé no Antigo Testamento é a ideia de emuná. Emuná significa firmeza. Então imagina alguém que está sendo levado por uma correnteza e você lança uma corda e essa pessoa se agarra a essa corda. Essa corda foi o que para essa pessoa? Emuná, firmeza, algo que eu me agarro. E o contexto de fé no Novo Testamento, que é a ideia de pisti, curiosamente, a raiz do termo fé para a ideia de crer é a mesma raiz, pisti, para o termo confiar, a origem de confiar. Ou seja, biblicamente, a mesma raiz, dentro da semântica do termo, para crer, é a mesma raiz também para confiar. É impossível você desassociar crer de confiar. Biblicamente, se você crê, você confia. Se você não confia, é porque você não crê.
A questão é, o que é confiar? Porque a postura que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego têm na sequência do livro de Daniel é uma manifestação de fé incondicional. Porque o que a Babilônia está tentando fazer é desconstruir toda a cultura, toda a base, toda a estruturação da fé dos jovens hebreus, dos jovens judeus. Só que o posicionamento do Daniel é o seguinte, vocês podem até mudar o nome, a essência vocês não mudam. Vocês podem até mudar a forma como vocês chamam, o que nós somos vocês não vão mudar. O mundo pode tentar chamar a gente do que eles quiserem. O nome da gente pode mudar na boca deles quantas vezes eles quiserem mudar. Isso não vai influenciar quem nós somos. A nossa identidade não está à venda. A postura do Daniel é uma fé que a identidade dele não se desmonta. Só que tanto o Daniel como o Sadraque, Mesaque e Abednego, esses quatro aqui, eles passaram por situações que a fé deles foi colocada à prova. E com o Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei levantou uma estátua e disse assim, todos têm que adorar e têm que se prostrar diante dessa estátua. Os três estão em pé, firmes, dizendo, não, nós não vamos banalizar a nossa fé, nem negociar a nossa adoração. Diante dessa estátua nós não vamos nos prostrar. Alguém olha e diz assim, tem 3 jovens lá, que eles decidiram não negociar a sua fé. Levaram Sadraque, Mesaque e Abednego até diante do rei. E olha o que esses 3 vão dizer. Nós sabemos que o nosso rei é poderoso para nos livrar. Porém, ainda que ele não nos livre, nem assim nós iremos nos prostrar diante da estátua de ouro que você levantou. Isso aqui ajuda a gente a entender uma coisa. Fé não é crer que vai dar tudo certo. Fé é não desistir quando dá tudo errado. A verdadeira fé, ela não se encontra nos momentos fáceis da vida, porque crer é confiar. A verdadeira fé, ela é manifestada quando tem tudo para você perdê-la, mas você continua firme. É por isso que quando Paulo foi falar sobre as armaduras de Deus, ele coloca a evangelização como sandálias, ele coloca a salvação como capacete, mas quando ele fala sobre a fé, ele diz que a fé é escudo. A fé é escudo, por quê? Porque dos dardos inflamados do maligno. O que ele está dizendo é o seguinte, a fé sempre vai ser bombardeada. A fé sempre vai tentar ser ruída dentro das suas convicções. Sabe por que é que você não para? É porque há um escudo diante de você. A fé funciona nem sempre como instrumento de ataque, mas como instrumento de defesa. A fé é para proteção, a fé é para resistência. Deus quer gerar em nós uma fé que ela seja independente das circunstâncias mais adversas da vida. Nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar, isso é certeza, mas e se Ele não quiser nos livrar? Ainda que Ele não nos livre, nem assim nós vamos adorar a estátua que você levantou. Fé independente de circunstâncias. Posso falar uma coisa aqui para você? Esse aqui é o lugar mais fácil para você manifestar a sua fé. O lugar mais difícil para você manifestar a sua fé é quando alguém oferece para você uma porção de drogas. É quando alguém olha para você e fala o seguinte, você ainda é virgem? Não, você não é homem, não. É quando alguém olha para você e fala assim, por que as meninas todas da sua sala ficam com todo mundo e você sempre se reserva? A fé não é instrumento para ataque, a fé é instrumento para defesa. Quando tem uma música aqui, uma pregação, o cantor que você gosta, o pregador que você gosta, o evento que você gosta, o Campo Brasil que chega, se isso daqui é a sua melhor manifestação de fé, essa fé tem que ser repensada. Fé não é para ataque, fé é para defesa. A sua fé vai ser necessária não quando você estiver dentro de um templo, mas quando você estiver dentro de um ambiente da universidade e alguém tentar desconstruí-la, ela vai resistir ou não? Como é que está a qualidade do seu escudo? Você está comigo aí? A fé não está em
lidar com situações que não apresentam riscos ou ameaças. A fé está em lidar com situações quando alguém olha e diz o seguinte: ó, você tem duas alternativas. Ou você se prostra, ou nós vamos matar você. Ou você se prostra, ou não você fará mais do círculo de amigos que até hoje você fez. Ou você se prostra, ou nós vamos cancelar vocês dentro do nosso hall de amizades. A fé não é para ataque, a fé é para defesa. A fé não é para você se sentir gigante. A fé é para você não tombar quando você for bombardeado. A fé é escudo. A mesma fé foi imposta para o Daniel. Você quer se manter leal ao seu Deus? Legal. Reuniram-se toda a equipe e disseram o seguinte: ó, os sátrapas, os líderes, os governantes, eram 127 províncias. Isso aqui é o maior império da época. É o Império Babilônio. Eles destruíram Jerusalém. Eles jogaram o templo ao chão. Eles são temidos. Se reúnem os líderes do império e dizem o seguinte: ó, a gente não encontrou isso daqui para a gente colocar Daniel à prova. Problema com caráter ele não tem. Moral dele é inquestionável. Comportamento dele é exemplar. A gente tem que complicar a situação dele. O que nós vamos fazer? Se a gente tem que complicar a situação dele, então vamos criar um ambiente? Vamos. Ó, 30 dias. Ninguém pode receber prece, oração, culto, a não ser Nabucodonosor. Fechado, fechado. O rei aprova, o seu ego é inflado. Todo mundo sabe, encontramos a ocasião ideal para Daniel. A fé do Daniel é revelada aqui. Porque ele tem tudo para dizer: Senhor, é só essa vez, depois eu continuo crendo. Ele está olhando e ele está dizendo: não. Se a fé é para escudo, eu tenho que confiar nesse escudo. Só que quando lançam ele no outro dia pela manhã, o que foi que aconteceu? Daniel vivo. Sabe o que é rico aqui? Tudo que a Babilônia quis foi acabar com a fé de Daniel. Você pode repetir isso comigo? Diga: tudo que a Babilônia quis foi acabar com a fé de Daniel. Daniel profetizou para vários reis. Sabe qual foi o último? Ciro. Ciro não é mais do Império Babilônico. Ciro é do período persa e medo-persa. A Babilônia foi tomada e destruída. O Império Babilônico caiu. O Império Persa se levantou. Daniel teve uma graça de Deus tão suficiente que ele cruzou o império. Daniel foi além do que a Babilônia. A Babilônia foi derrotada. Daniel permaneceu de pé e alcançou o primeiro rei do outro império. O Daniel cortou por inteiro o tempo do exílio. Por aproximadamente 70 anos Daniel cumpriu o seu ministério. Falou durante todos os reis e alcançou o primeiro rei da Babilônia. A Babilônia caiu por terra quando Daniel ainda estava vivo, quando Daniel ainda estava profetizando. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: toda investida que o diabo tem tido contra a igreja, contra as crianças, contra os jovens, contra a nossa fé, essa investida também vai cair por terra. Não é de hoje que o diabo perde a guerra contra a igreja. Tentou no Império Romano, caiu. Tentou com o Iluminismo, caiu. Tentou com a Idade Média, caiu. Tentou com a Inquisição, caiu. Pode se levantar quantas forem as vezes. Essas perseguições desse tempo também vão cair. A igreja vai cruzar esse tempo, vai permanecer de pé, porque é Deus quem sustenta a sua igreja. Quem pode dar glórias a Deus por isso? Esse escudo vai resistir. O Daniel vivo, o Sadraque, Mesaque e o Abednego vivos, apesar dos homens que o lançaram, não por causa das chamas, mas por causa do calor, mortos, eles vivos. Isso aqui está ensinando uma coisa para a gente. Você está comigo aí? Diga amém. O Evangelho não é uma mensagem sobre ganhar. O Evangelho é uma mensagem sobre o que é que você está disposto a perder. Você tem coragem de dizer isso para alguém perto de você? Pergunte para ele ou para ela: o que é que você está disposto
perder por causa da sua fé. A questão do Daniel não é o que ele vai ganhar, é o que ele vai perder. Ele está perdendo a vida. A questão do Sadraque, o Mesaque e Abednego não é o que ele vai ganhar, eles estão perdendo a vida. O Evangelho não é uma mensagem que proporciona para você o ganho de coisas. O Evangelho é uma mensagem que proporciona a você a renúncia de coisas. A Bíblia diz: o aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que aceitar perder a sua vida, ganhá-la. O Evangelho não tem a ver com aqui, o Evangelho tem a ver com a eternidade. O Evangelho tem a ver com o que é que você está disposto a perder aqui para ganhar lá. A fé não tem a ver com aquilo que você vai ganhar aqui por ser um cristão. A fé tem a ver com o que é que você está disposto a renunciar aqui para não deixar de ser um cristão. A mensagem do Evangelho não é sobre ganhar, a mensagem do Evangelho é sobre deixar. Qual que é o posicionamento aqui do Daniel? E eu começo a concluir a partir daqui. O posicionamento do Daniel aqui é o seguinte: ele está diante de duas certezas. Quantas certezas? Duas. Primeiro, eu decidi não me contaminar. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu decidi não me contaminar. Se ele decidiu não se contaminar, ele está fazendo um compromisso com a segunda certeza, uma decisão pela pureza. Você pode repetir isso comigo? Diga: decisão pela pureza. Qual é a primeira convicção que ele está aqui? Eu decidi não me contaminar. Deixa eu dizer uma coisa para você: a fidelidade é uma decisão. Você precisa trazer isso para a sua vida. Paulo fala em Gálatas 3, uma coisa que a gente não pode esquecer. O Paulo diz o seguinte: nós não somos mais escravos do pecado. Nós fomos trazidos à liberdade cristã. Agora é tolice usar essa liberdade cristã para querer viver uma vida para o pecado, sendo que nós já fomos libertos de lá. O que a gente tem que fazer então com essa liberdade cristã? Decidir viver uma vida cheia do Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Antes você pecava porque você era escravo do pecado. Hoje você peca porque você decide aceitar a possibilidade de pecar. Ele está dizendo: antes você pecava porque era domínio, era escravidão. Só que você não é mais escravo, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre você. O que ele está dizendo é o seguinte: você precisa entender que você não é mais obrigado a pecar, porque você não é escravo. Quando você peca hoje, seja qual pecado for, isso é mau uso da liberdade cristã. Escravo você não é mais, você é filho. Então, já que você é filho e é livre, use essa liberdade não para pecar, mas para viver uma vida para a glória de Deus. Sabe o que Paulo está falando ali? Decida viver uma vida para a glória de Deus. A fidelidade é uma decisão. Seja em qual área que o diabo tem encontrado espaço para fazer você pecar contra Deus, escute isso agora: você não é obrigado a pecar mais. Você não é mais escravo desse pecado. Quando você peca, quando você pratica esse erro, é simplesmente porque você aceitou, em vez de você resistir, em vez de você dizer não. Você não pode aceitar que a condição de escravo do pecado se reproduza na sua vida, sendo que agora você é filho de Deus. Eu decidi não me contaminar. Fiz o quê? Uma decisão. A fidelidade é uma. Segunda conclusão que o Daniel tem aqui é uma paixão pela pureza. O objetivo dele é o seguinte: eu não vou me contaminar, eu vou fazer com que a minha decisão seja usada para que eu me guarde, para que eu permaneça puro. A grande questão aqui é a seguinte: sabe onde é que o problema da impureza começou? Diga comigo: no Éden. Aonde foi? Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão aí. Quem aqui tem filhos da idade de 2, 3 até 4 anos? Faz assim. Lá em casa nós temos 2 filhos. O Benjamin tem 5, o Luiz tem 3. Seu filho de 2, 3 anos, se você levar ele na rua pelado, ele sente vergonha por causa disso? Não. Você tem coragem de sair na rua pelado? Não. Mas seu filho tem coragem? Tem. O que faz ele ter coragem e faz você não ter coragem?
uma coisa que existe na mente dele chamada pureza. O quê? O quê? Pureza. Sabe quem tinha isso na mente? Adão. Por anos, o Adão e a Eva viviam nus, mas não se envergonhavam. Quando ele peca contra Deus, quando ele come do fruto, quebra o princípio, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pegar alguma coisa para costurar vestes, folhas de figueira. Aí na viração do dia, Deus está entrando no jardim, e Deus não encontra Adão. Deus faz uma pergunta: Adão, aonde é que você está? Aí a resposta dele é a seguinte: Senhor, eu me escondi, porque eu estava nu. Deus olha para ele e fala assim: peraí, quem disse para você que você estava nu? Ele fala assim: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, que fez eu tomar do fruto. Ele, em vez de reconhecer o erro e assumir a responsabilidade, transfere a culpa, mas essa é uma outra etapa. A grande questão aqui é a seguinte: naquele momento, ele sente vergonha, porque ele havia perdido a pureza. A questão é, antes dele ter pecado, ele tinha essa vergonha? Ele sabia que era puro? Também não. Tem uma coisa que a gente tem que entender, guarde isso. Pureza é algo que só se sabe que tem depois que perde. Eu vou repetir isso daqui para você. Pureza é algo que só se sabe que tem depois que perde. O que é que te faz avançar para o ambiente da impureza? Desobediência. Na verdade, só existe um tipo de pecado. O único tipo de pecado é desobediência. Você pode repetir isso comigo? Diga: o único tipo de pecado é desobediência. Do mesmo modo que só há um problema. Você conhece gente que tem problema com dinheiro? Faz assim. Você conhece gente que tem problema com o filho ou com o pai? Faz assim. Você conhece gente que tem problema com o casamento? Faz assim. Você conhece gente que tem problema de administração de amizades, perde a amizade rápido? Faz assim. Eu te falei de 4 problemas. Na verdade não existem 4 problemas. Só existe um problema no mundo. O único problema do mundo é falta de sabedoria. Eu não soube lidar com o dinheiro. Eu não soube construir amizade. Eu não soube honrar o pai. Eu não soube educar o filho. Eu não soube ser um esposo. Eu não soube ser uma esposa. É o problema do saber. O único problema do mundo é um problema de sabedoria, aplicado em várias áreas. Porque eu não soube, eu criei uma deficiência naquilo ali, que ocasionou um problema. Do mesmo modo que só há um problema no mundo, só existe também um pecado, pecar o alvo. O único pecado é o pecado da desobediência. Eu conheço alguém que pecou nessa área, desobedeceu um princípio que Deus havia estabelecido. Mas eu conheço alguém que pecou numa outra área, desobedeceu um princípio que Deus havia estabelecido. Pecado é uma coisa, desobediência é errar o alvo. Seja em que aplicação for, seja em que área for. Deus olhou para o homem e Deus disse o seguinte: ó, esse daqui é o ambiente que eu preparei para você. Esse daqui é o... Tem uma lógica antes do Éden que ela é invertida. A lógica antes do Éden é: Deus plantou um jardim no Éden. Deus fez o quê? Deus fez o quê? E Deus disse para o homem o seguinte: ó, agora você vai cuidar e você vai colher. Espera aí, o homem não tem o trabalho de plantar. O trabalho do homem é de manter e de colher. Quem é que teve o trabalho de plantar? Deus. Quem é que teve o trabalho de semear? Quando o homem peca, a primeira coisa que Deus fala com o homem, Deus olha para o homem e fala o seguinte: ó, saia do território que eu plantei, porque a partir de agora, do suor do seu rosto, você comerá. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quem não me respeita como Senhor, não me terá como provedor. Se você quebrou o zelo pelo meu senhorio, eu não planto mais para você colher. Você terá que plantar, e do suor do seu rosto que você colherá. Se você me perder como Senhor, não pense que você vai continuar tendo o meu cuidado como provedor. O problema do homem é que o homem sai do ambiente da obediência de Deus. Deus disse não coma, Deus disse não. O homem toca e come e sai. Quando o homem sai, ele percebe que não tem mais pureza. Ele percebe que a santidade de Deus está corroída, que aquilo que era puro, que aquilo que ele não tinha vergonha, está danificado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha curiosidade de experimentar, de acessar, de conhecer, de pisar, de sentir, de viver aquilo que você sabe que Deus olhou para você e disse não.
Mateus, o que é que Deus vai fazer comigo? Deus vai mandar um anjo se eu pisar nesse território? Não, não vai mandar. Deus vai me visitar em sonhos? Provavelmente não vai te visitar. Deus vai usar alguém em profecia para dizer aquilo ali que eu fiz? Talvez não. O problema não é o que Deus vai fazer com alguém em você. O problema é o que você vai perceber em você que você perdeu e não tem mais. Pureza. Pureza. Pegue alguém que está com a vida destruída em vícios, pornografia, bebida, o que for. Olhe para a pessoa e fala o seguinte: se você pudesse dar um reset na sua mente, perder toda essa maldade, voltar a ser puro como um dia você foi, antes de você ter entrado nesse território, antes de você ter acessado aquele site, antes de você ter usado aquela primeira porção de drogas, antes de você ter tomado aquela primeira porção de álcool, se você pudesse voltar aquele dia para não trilhar essa caminhada, você faria? A pessoa diria: tudo o que eu queria. Só que nesse momento aqui ela era pura, mas não sabia. Por quê? Porque pureza não é algo para você saber que tem. Pureza é algo para você ter sem saber. O que te mantém no território da pureza é a obediência. Toda vez que você avança, você perde. Toda vez que você avança, você perde. Toda vez que você avança, você perde. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa fazer uma decisão e uma aliança com Deus essa tarde. Eu não vou me contaminar. Você está entendendo isso? A fidelidade é uma decisão, a pureza é o alvo. Jesus falou o seguinte: se tem uma coisa que pode ser chamada de gente feliz, de bem-aventurada no Sermão do Monte, é gente pura de coração. Pura de? O que Jesus estava dizendo era o seguinte: gente pura é gente feliz, gente impura é gente amarga, o pecado não compensa. Gente impura é gente deprimida, o pecado não traz alegria. Gente pura é gente desgostosa, a impureza não traz prazer. O desejo do meu coração é que Deus pegue essa palavra, mas que Deus consiga colocar ela dentro de um lugar na sua mente, que você saia desse congresso dizendo: eu saí do Camp Brasil com uma decisão, eu não vou me contaminar. Eu saí do Camp Brasil com uma decisão: eu não vou ter curiosidade de acessar o território que Deus olhou para mim e disse não. Eu não quero chegar ao dia de eu perceber que eu era puro e não sabia. Eu quero ser puro sem saber. Eu quero permanecer dentro desse ambiente de Deus. Eu vou fazer uma decisão. Mateus, o que vai acontecer comigo? Você vai perceber muitas coisas. Primeiro, que o tempo vai passar, e quando o tempo passar, daqui 5, 10, 15, 20 anos, você vai ver gente que estava caminhando junto com você, mas decidiu caminhar por aquilo que é impuro. E você vai ver como que a vida deles vai estar, como que a sua vai estar. Vai passar 30 anos, e você vai ver o tipo de gente que eles se casaram, por causa do ambiente da impureza, e o tipo de gente que você formou família. Vai passar 40 anos, e você vai ver o que é que os filhos deles vão se tornar, porque cresceram em um lar de impureza. E o que é que os seus filhos vão se tornar, porque cresceram em um lar de pureza. Deus não é para você entender agora, Deus é para você obedecer. Se Deus disse não para você, não questione o porquê. Guarde-se naquilo que é puro. Eu estou pregando para pessoas, eu quero te encontrar daqui 20, 30 anos e ouvir da sua boca: muito obrigado por ter falado aquela palavra naquela tarde. Porque assim como o tema do Camp Brasil, eu fiz uma decisão. Eu escolhi que eu iria viver uma vida para ser fiel a Deus. Eu decidi que eu não iria me contaminar. O Evangelho não tem a ver com aquilo que eu estou disposto a ganhar. O Evangelho tem a ver com aquilo que eu estou disposto a perder por causa da minha fé. Aquilo que eu estou disposto a deixar. Se há alguma coisa, alguma amizade, algum relacionamento, alguma possibilidade, algum convite, alguma oportunidade, algum ambiente que você sabe que tem feito parte da sua vida nesses dias, mas que você sabe que isso não combina com aquilo que é santo, com aquilo que é puro, com aquilo que agrada a Deus, com aquilo que é santo diante dos olhos do Senhor, eu tenho uma palavra para você essa tarde: deixe isso. O Evangelho não é sobre ganhar, é sobre perder. O Evangelho é sobre sacrificar. Lá na frente você verá que tudo fez sentido
convite de Deus é um convite a uma decisão pela pureza. Você entende isso? Fica em pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Você precisa decidir não se contaminar. Você precisa entender que tem muita gente que não teme a Deus. Daniel enfrentou a mesma coisa. Você precisa entender que gente que era para ser referencial, às vezes vai dar um mau exemplo. Não se assuste com isso. Os reis de Judá estavam dando maus exemplos nos dias de Daniel. Mas você precisa entender que também que num cenário de caos, de apostasia, de banalização, de relativismo, sempre vai ter gente pura. E gente pura vai se unir para andar do lado de gente pura. Você precisa selecionar quem vão ser suas amizades, porque você será a soma do tipo de gente que você vai andar. Você será o reflexo do tipo de gente que você vai chamar de amigo. Não tem como mudar isso, isso é uma regra da vida. Se você andar com gente pior do que você, você vai piorar. Se você andar com gente melhor do que você, você vai melhorar. Daniel precisa andar com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você precisa entender que a fé que você tem, a fé que você aceitou para ser a sua fé, a fé em Deus, ela não é instrumento de ataque, é de defesa, é escudo. Que o melhor momento para você viver a sua fé, para você ver o fruto da sua fé, não é num culto desse. Aqui está tudo bem, mas é quando você tem a possibilidade de errar. E você vai resistir por causa da fé. Ainda que isso te faça perder, não tem problema. O Evangelho é sobre perder. Mas o Evangelho, na verdade, é sobre perder aquilo que não faria falta alguma. Porque o fruto desse perder tem a ver com aquilo que você vai ganhar. E aquilo que você vai ganhar, por outro modo algum, você conseguiria ganhar. Eu quero orar com você. Decida não se contaminar. Há um convite de Deus para quem deseja ser um Daniel para esse tempo. Essa palavra faz sentido para você? Coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos. Pense agora sobre como é que está a sua vida com Deus. Como é que estão suas amizades? Aonde é que você tem colocado o seu coração? O que é que você tem trazido como plano para a sua vida? Isso está de acordo com a vontade de Deus para você? Ou será que há alguma coisa nessa tarde que você precisa dizer: eu decidi, eu não vou me contaminar, eu vou deixar isso, eu vou sacrificar isso, eu vou aceitar perder isso. Eu sei que um dia tudo fará sentido, e eu vou agradecer muito a Deus por Ele ter me dado coragem para deixar o que eu precisava deixar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.